Você reclama que teu time é dependente de você, mas a culpa é sua por não saber delegar e não formar bons líderes. Sejam bem-vindos ao Espírito Empreendedor. Meu nome é Wellington Júnior, criador desse canal. E aqui a gente fala sobre negócios pautado na palavra de Deus. E sim, a melhor coisa que você pode fazer é unir os dois. Hoje vamos falar sobre um problema que vem tirando o sono de você, empreendedor e empreendedora, que é liderança. Deixa eu contar um segredo para você. Ao longo desses mais de 20 anos de vida empreendedora, perto dos 40, e sim, eu sei que não parece. Só para dar uma alegrada, né? Dá pra fazer uma piadinha. O que eu aprendi e vou te contar hoje um segredo a respeito desses empreendedores que crescem muito e a despeito daqueles que não vêm crescendo porque não sabem tomar uma decisão. E que decisão é essa? Na hora que você decide ter um negócio, e sim, ter um negócio é uma decisão, você precisa entender que nem tudo vai estar centralizado em você. E por que eu digo isso? Eu aprendi ao longo de todos esses anos que nada grandioso se constrói sozinho. E partindo dessa premissa, você precisa se cercar de pessoas boas. E em especial, pessoas melhores do que você. E eu gosto de dizer que eu, Wellington Júnior, eu só ando com gente melhor do que eu. E por que isso, gente? Porque eu fortemente acredito que todo mundo é melhor do que a gente em alguma coisa. E quando eu tomo essa decisão, assim como lá atrás eu tomei a decisão de empreender, eu começo a entender que para construir um negócio grandioso, eu preciso criar líderes que sejam e tenham algumas características primordiais para que esse negócio funcione. Para te ensinar sobre liderança e delegação, eu vou te contar uma história de um conselho que mudou a vida de um grande homem. Você possivelmente deve conhecer um homem chamado Moisés, o homem que escreveu os primeiros 5 livros da Bíblia, o Pentateuco. E Moisés foi levantado por Deus para ser o libertador do seu povo da escravidão do Egito. E o que acontece é que depois que Moisés liberta o povo do Egito, atravessa o Mar Vermelho, ele se vê ali com uma função muito importante, de liderar esse povo até a Terra Prometida. Só que o que acontece na prática é que Moisés estava diante de milhões de pessoas. Imagina, gente, se às vezes a união de algumas pessoas pode dar algum desentendimento, imagina milhões de pessoas diferentes ali. Depois de sair da escravidão do Egito, essas pessoas têm desentendimentos. Assim como eu e você temos dentro dos nossos negócios ali com algumas pessoas. Dito isso, Moisés era o responsável por julgar essas causas. Ou seja, imagina que estou eu e você, a gente tem um desalinhamento, a gente chega para Moisés e fala assim: Moisés, quem de nós dois tem razão? E essa era uma prática muito comum ali na vida de Moisés. Só que Moisés recebe uma visita e um conselho de alguém muito importante. Ele recebe um conselho de Jetro. E quem era Jetro? Era o sogro de Moisés. E na hora que Jetro chega, encontra Moisés e vê que Moisés está ali julgando aquele mar de gente e as pessoas esperando, cansadas, ficando ali impacientes, Jetro chega para Moisés e fala assim: Moisés, o que você está fazendo, cara, vai dar muito errado. Por quê? O fardo que você está carregando é muito grande. E aí, eu vou te dizer o que você deve fazer para resolver isso. E aí Moisés, naquele momento, muito sábio, parou para ouvir o conselho de Jetro, que era seu sogro, uma pessoa mais experiente. E aí, Jetro dá o seguinte conselho para Moisés: escolhe dentre o povo homens capazes, tementes a Deus, da sua confiança e inimigos de ganho desonesto. E divide-os em grupos de 1.150 e 10. Naquele momento, gente, Jetro estava dando um conselho tão importante para Moisés, não só a respeito de organização e gestão de pessoas, mas ele estava dizendo: Moisés, escolhe pessoas que tenham essas características, ou seja, pessoas confiáveis, tementes a Deus, da sua confiança e capazes, e coloca-os para liderar o povo em grupos de 1.150 e 10. Naquele momento, Jetro estava dizendo para Moisés: não carregue esse fardo sozinho, Moisés. Divide a responsabilidade com pessoas aptas a fazer isso. E na maioria das vezes,
Você, empreendedor, empreendedora, empresário, ou que está começando agora, ou que já está no mercado há muito tempo, a gente esquece que para construir um negócio, uma empresa grandiosa, você precisa de pessoas boas, honestas, capazes, tementes a Deus, da sua confiança para te ajudar a levar esse negócio para um patamar muito mais elevado. E nesse momento foi quando Moisés escutou o conselho de uma pessoa mais experiente e que queria o bem dele. Começou a delegar funções para os seus líderes. E foi aí que, se você não conhece a história, eu vou te contar um pouco dela, que Moisés conseguiu fazer com que o povo atravessasse o êxodo no deserto e depois de 40 anos entrasse na Terra Prometida. E agora que você aprendeu a delegar funções para que o seu negócio, a sua empresa venha a crescer, lembre-se, o problema não era Moisés, era a forma como Moisés tomava suas decisões. Comenta aqui embaixo o que você vai delegar no seu negócio para poder crescer e não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar, se inscrever no canal para que você aprenda muito mais sobre negócios e sobre a palavra de Deus.